E será que Ted Lasso é a grande surpresa do último ano ou será que é só mais uma série esquecível? Vem comigo que eu vou trazer a minha opinião sobre a primeira temporada de Ted Lasso. Ted Lasso conta a história de um treinador de futebol americano que é contratado por um time da Premier League para poder comandar esse time que está perto do seu rebaixamento. A diretora do clube, presidente, decide contratar esse Ted Lasso para ele poder trazer algo novo para o clube, mas na cabeça dela, ela só quer se vingar do marido. Essa premissa, eu já comecei falando sobre ela porque ela é muito interessante. Ela consegue fazer com que você se interesse tanto pelo futebol como por aquela pessoa que está ali, porque ela consegue fazer com que o futebol não seja o ponto principal da série, e sim o relacionamento das pessoas. E o Ted Lasso não conhecer nada de futebol é muito importante, porque assim ele não acaba distanciando o público que não conhece o esporte com o público que já conhece. Porque quem já conhece acha divertido e engraçado ver como o Ted Lasso tem uma visão completamente errada daquele esporte, mas ao mesmo tempo, para quem não conhece, é muito interessante, porque se relaciona muito mais fácil com aquele personagem que não conhece muito bem do esporte, e assim vai conhecendo com ele. E eu acho que não é só isso o ponto principal, que é fácil você gostar dessa série. É muito fácil, desde o primeiro episódio, você criar uma ligação muito forte com aquele universo por causa do Ted Lasso. Por quê? O ator Jason, que faz ele é um ator muito bom. Ele já tinha feito outras comédias que eu conheço, e ele sempre foi um ator que teve esse humor mais de ser um cara engraçado, divertido, um humor mais irônico em alguns momentos, e isso faz com que funcione muito bem aqui. Ele consegue dar alma para o personagem do Ted Lasso e fazer quem está assistindo o filme gostar facilmente dele, se identificar muito bem com ele, e impossível não torcer para esse personagem. Tem até um episódio que tem um personagem que é um cara que escreve para um jornal inglês, e ele fala: provavelmente o Ted Lasso irá rebaixar esse time e depois será demitido, mas eu não vou ficar feliz com nada que acontecer nesse dia, porque eu gosto muito dele. Eu acho que essa frase que esse jornalista escreveu num dos episódios descreve perfeitamente o personagem. Você não consegue não torcer pra ele, tanto pela parte humilde dele, como por tudo que ele faz. É um personagem fácil de se gostar, e isso é muito graças ao roteiro que conseguiu criar esse personagem tão interessante e ao ator que conseguiu dar camadas para esse personagem, consegue através da sua atuação trazer o carisma que o personagem precisava, e com isso fica muito fácil gostar dele. Outro ponto muito legal dessa série é a parte da comédia em si. Por quê? Porque eles pegam duas comédias que são completamente diferentes e se juntam aqui, dando algumas cenas muito engraçadas e algumas dinâmicas que funcionam muito bem. Porque o humor americano, ele é um humor conhecido muito mais por essa coisa de ter, por exemplo, um exagero, muito mais parecido com o nosso humor, pode-se dizer assim. Aquele humor mais exagerado, aquele humor que vai para algo até um pouco infantil em alguns momentos. Assim como acontece, por exemplo, no The Office americano. Aquela coisa mais exagerada, aquela coisa que faz você ter até um pouco de vergonha alheia às vezes. Enquanto isso, o humor inglês, ele é um humor muito mais, pode-se dizer assim, um pouco refinado. Ele é mais no ironismo, no sarcasmo. É um humor diferente. E você consegue ver isso, já que eu falei do The Office, nos dois The Office, no The Office UK e no The Office americano. Enquanto o The Office americano tem aquele humor muito mais escrachado, e o UK é muito mais naquele exagero da vergonha alheia. E aqui eles juntam, eles fazem a junção desses dois mundos. Porque enquanto o Ted Lasso é o personagem americano, ele e o outro treinador são um humor mais americano, aquele humor mais exagerado, que é o tempo inteiro divertido de se ver, que vai forçar risadas, todo o resto do elenco, por ser um time inglês, tem um humor muito mais inglês, então com comédia muito mais diferente, até um pouco de vergonha alheia de uma forma diferente. E é interessante como essas duas comédias se conversaram muito bem nessa série, fazendo com que você, o tempo inteiro, a diferença de um com o outro, crie bons momentos cômicos. Eu também gosto bastante de como a série consegue fazer com que a cidade seja viva em vários momentos, porque é um clube de futebol, e vou ser sincero, um clube de futebol vive muito da sua torcida, porque a torcida é a alma do clube, e principalmente em países que gostam muito do esporte. E a Inglaterra é um país que sempre teve isso por causa dos seus clubes e dos seus torcedores. E aqui, mesmo que em pequenos pontos, eles conseguem manter isso. Eles conseguem fazer com que aquele pub que fica perto do estádio, o tempo inteiro, mostre como a torcida reage ao Ted Lasso e a tudo que ele tem em volta. Mostra como a cidade, mesmo sendo um time que não tem nenhuma perspectiva de ganhar,
consegue ter um público fiel e apaixonado. E isso é muito bom na série, como eles conseguem fazer muito bem isso. Mas a série não vive só de coisas boas. Por exemplo, não podemos esquecer que essa era uma série de esporte, uma série de futebol, e eu acredito que esse é um ponto negativo da série. Eu não estou falando das cenas de futebol. As cenas de futebol até que foram surpreendentes pra mim, foram melhor do que eu imaginava. Mas eu acredito que a série consegue criar algo tão interessante em volta, consegue fazer você gostar da torcida, da cidade, do Ted Lasso, dos jogadores do clube, mas ela não consegue criar uma dinâmica boa para o esporte. Por exemplo, é pra ter um momento muito dramático dentro da série, porque o time vai rebaixar. É pra você criar um drama, pra você entender por que aquela torcida sofre tanto por aquele time. Mas o campeonato deles não é bem representado em tela. E com isso, quem tá assistindo, em momento nenhum, consegue realmente sentir o drama daqueles torcedores quando o time tá quase rebaixado. Por exemplo, existem 2 episódios para construir para o jogo contra o Manchester City. Esse jogo era para ser o jogo da vida deles. Mas, já que a série em nenhum momento construiu bem a parte do esporte, a parte de criar esse drama em cima disso, que quando chega no final, fica um drama um pouco mais fraco, você não sente toda a emoção que você deveria sentir ali, e isso acaba enfraquecendo muito a série. Parece que a série, com todo o respeito, poderia ser sobre qualquer coisa em vários momentos. Não precisava ser exatamente sobre futebol, poderia ser sobre qualquer esporte ali, que não faria diferença, porque o futebol fica muito em segundo plano. E isso também vale um pouco pro elenco. O elenco foca muito no personagem do Jamie Tardy e também foca muito no personagem do Roy Kent. Mas o resto do elenco ali é bem jogado de lado. Eu acho que eles poderiam ter um pouco mais de participação. Por exemplo, o personagem do Sam, que é muito carismático, ou do Rojas, que são 2 personagens que são carismáticos, poderiam ter um pouco mais de espaço, porque os personagens que têm bastante espaço são carismáticos. Por exemplo, a Rebecca, a Kelly, os treinadores, mas eu acho que o time precisava ter um pouco mais de vida, o elenco precisava ter um pouco mais de vida, porque faltou isso em vários momentos. Do mesmo jeito que faltou na parte do jogo, tem um momento específico onde um jogador específico, que é o capitão do time, vai passar a faixa para outro capitão. Era para ser um momento meio dramático, era para você sentir e falar, é isso, passa a faixa para ele, ele merece. E você não sente, porque eles não constroem bem o jogo em volta. Então, isso não estraga a série, mas acaba sendo pontos que acabam enfraquecendo muito o em volta dele. Algo que poderia ser mais interessante. E eu também gostei bastante de como a série, pra fechar, eu queria só falar que eu gostei bastante de como a série também consegue, em vários momentos, não ficar só no momento da comédia. Porque é o que eu sempre falo quando eu tento fazer uma crítica assim. Uma série que sempre é muita comédia, em momento nenhum, ela vai ser comédia. Porque se faz comédia o tempo inteiro, uma hora perde a graça e você enjoa. E a série sabe fazer sim seus respiros, trazer alguns dramas, algumas histórias paralelas que podem ser usadas para uma próxima temporada. E isso eu acho muito interessante. Como o diretor e o roteirista que conseguem fazer um bom trabalho aqui, conseguem trabalhar bem esse ponto de dar um respiro e desse jeito fazer com que a comédia funcione muito bem por quase todo o tempo. A série flua muito bem por quase todo o tempo. Concluindo, Ted Lasso é uma série muito boa, que tem um protagonista muito bom, muito carismático e que é fácil de gostar. Eu gosto de como eles trabalham os bastidores de um clube de futebol e eu também gosto de como eles conseguem dar vida pra volta desse time de futebol. Mas tirando isso, eu acho que é uma série que precisava sim, no ponto mais dramático dela, que é uma coisa que é bem importante aqui, pegar um pouco mais pesado. Eu espero que na segunda temporada eles explorem um pouco mais do time na parte do futebol, coloquem um pouco mais de drama pra fazer com que o público sinta o que aquele time e aqueles torcedores sintam. Dessa forma, a série vai ser muito mais marcante e fazer com que as pessoas queiram revisitar elas. E não seja só uma série engraçada e divertida de se passar o tempo. Ted Lasso é uma série que tem potencial para ser muito além disso. Ela foi uma ótima primeira temporada, mas eu vejo potencial que ela poderia ter sido muito melhor. E por isso que eu fecho a primeira temporada de Ted Lasso com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou da primeira temporada de Ted Lasso? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para a série? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.